Fala pessoal, seja bem-vindo ao primeiro episódio do canal Disciplina Podcast, o canal onde a gente trata de temas de crescimento pessoal e profissional. E para esse primeiro episódio, nada melhor do que trazer um tema muito importante, que é o tema de crescimento espiritual da nossa alma. E para isso eu trouxe o nosso convidado, o pastor William Corel, pastor-presidente da Primeira Igreja Batista de Guapimirim. Seja muito bem-vindo, pastor William. Ô Tiago, para mim é um privilégio, né? Fazer a abertura aqui desse encontro do Disciplina Podcast. Muito obrigado pela cortesia. Espero poder entregar aí para os seus seguidores aí um conteúdo que seja relevante, importante para o dia a dia e para a disciplina pessoal também. Com certeza. Muito obrigado por aceitar o meu convite. E é uma honra receber o senhor aqui nesse primeiro episódio, que eu acredito que nesse ramo do crescimento pessoal, crescimento profissional, a gente falar pelos assuntos da alma, começar pela nossa religião, pela nossa ligação com Deus, eu acho que é o mais importante, né, da gente começar. Legal. Então, pessoal, eu queria, antes de qualquer coisa, pastor William, queria que o senhor contasse um pouquinho, assim, como é que foi o início da sua conversão, como é que o senhor conheceu, ouviu falar pela primeira vez aí de Cristo? Eu sou de uma família que não tinha ninguém filiado a nenhuma religião. Assim, tradicionalmente nos denominávamos católicos, mas não tínhamos nenhuma filiação, não, né? E fui batizado na igreja de São Sebastião do Barreto, essa coisa. Tudo começou quando minha mãe, depois de fazer um estudo com as testemunhas de Jeová, ela recebeu de presente uma Bíblia. E essa é a Bíblia que estava lá sobre a televisão, lá em casa. Eu, então, tive o meu primeiro contato com a palavra de Deus naquela Bíblia. Só que por não... Aquele livretinho deles, não? Não, a Bíblia completa mesmo, 66 livros, né? Legal. E aí, como eu não tinha vinculação nenhuma, eu tinha vergonha de que me vissem lendo a Bíblia, porque eu já sabia como as coisas caminhavam, né? Aquela piadinha, ô irmão, aleluia irmão, irmãozinho, pastorzinho, né? Então, para eu evitar aquilo, o que eu fazia? Só para não constranger o senhor, mas que ano era isso? Eu devia estar aí, vamos colocar aí com 10 anos, né? Então eu tô às portas de 60, estou falando no ano de 75, 74, 75, ok? Não era nem nascido ainda. Não. Ai, tomara que você chegue lá, rapaz. Se Deus quiser. E aí, rapaz, o que aconteceu? Eu tinha vergonha, então quando eu ia ler a Bíblia, que tinha alguém em casa, eu li a Bíblia em pé, com a mão no botão da televisão, uma standard elétrica de 26 polegadas, de madeira e tal, e... O senhor mesmo queria ler a Bíblia? Eu mesmo. Legal. Se alguém entrasse na sala, eu ligava a televisão e sentava. Ok. Se não entrasse ninguém, eu ficava com a mão no botão. E assim eu li o livro de Apocalipse todo. Assim eu sonhei com o juízo final no capítulo 14. Caramba. Foi dramático aquilo e eu acordei... Criança ainda? Sim, nessa época. E graças a Deus era só um sonho, que era o juízo final mesmo, como descrito no capítulo 14. Aqueles anjos com foice na mão, aquele negócio todo e tal. Então aquilo me impressionou muito. Aos 12 anos de idade, agora já aos 12 anos de idade, eu indo para o carnaval no Barreto, minha irmã mais velha, 4 anos mais do que eu, meu irmão, 3 anos a mais do que eu, e meus 2 colegas, Marquinho e Francisquinho, da minha idade, e a sua mãe, Dona Jadir, nós 6 estávamos indo para o carnaval no Barreto à noite, umas 7 e pouca da noite. Ela estava como responsável por nós. E quando estávamos descendo a Travessa Peçanha, lá no Barreto, me veio um sentimento, eu olhei para o céu e como Deus estivesse dizendo para mim, não quero que você vá. Volte para casa. Aí eu comecei a conversar e dialogar com Deus ali internamente, disse assim, Senhor, fala com a Dona Jadir, ela é a mais velha. Eu só estou acompanhando. Jogou a bola para ela. E volte para casa, não quero que você vá. Andei uns... Mas o carnaval naquela época era igual hoje ou... Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa.
500 metros à frente, antes de atravessar a rua principal, a Presidente Claveiro Lopes, lá no Barreto, no ponto final do 42, do ônibus, eu fiquei. Todos atravessaram, eu fiquei. Minha irmã voltou e... O que houve? Eu disse, não vou mais não. Por quê? Aí eu ia dizer, Deus falou para mim? Não, eu disse, não quero mais ir. Ela me deu um tapa e eu subi. Voltei para casa, mas voltei feliz da vida. Nada aconteceu mais. Aos 17 anos, e ali de 12 a 17, eu meti os pés pelas mãos. Meu pai tinha o problema do alcoolismo, eu entrei nesse caminho também. Aos 17 anos, em 82, no março de 82, desfilei e fui campeão pela Viradouro. Nesse período o senhor parou de ler a Bíblia? Como é que foi? Não, continuava lendo. Continuava lendo. Continuava lendo. Mas mesmo? Continuava entrava lendo. por um ouvido e saia pelo outro. É isso aí. Eu lia porque gostava, né? Achava que era aquilo mesmo, né? Mas... Um livro de autoajuda. Isso aí. E aí aconteceu que aos 17 anos, depois de desfilar na Viradouro e tal, quando começaram as aulas, na semana ali, antes do 21 de março é domingo, na semana anterior, aí eu estava conversando com a minha colega, Valéria, lá de Rio Bonito, e ela disse assim para mim, me contou como foi o final de semana dela na igreja, ela já era crente, batista, e eu contei como é que foi meu final de semana, na discoteca, tal, no samba, essa coisa toda, tal. A professora chamou a atenção da turma, vão começar as aulas, tal, virou para escrever, e aí começou a escrever, e a gente começou a escrever, e Deus falou comigo de novo. Peça o endereço a ela, você precisa ir lá para ouvir alguma coisa. Igual aquela primeira vez lá. Do carnaval. Nesse período, então, você não tinha mais nada com Deus. Ok. Toquei em Valéria. Valéria, me arranja o endereço da sua igreja? Domingo eu vou fazer uma visita lá. O quê? Sério? Ela pegou aquele caderno grandão, Rua Marquês de Paraná, 225, sala 506, quinto andar, 18 horas. Toma, me deu aquela folha. Eu dobrei aquilo tudo, coloquei no bolso. No domingo seguinte, dia 21 de março de 82, lá eu estava. Ali aconteceu minha conversão. Mas eu não publiquei minha conversão. Dentro de mim. Acabou o culto, eu disse. Levantei para ir embora e disse, uau, encontrei o que eu precisava. Jesus. A minha decisão pública aconteceu 15 dias após, no dia 9 de abril de 1982, no Caio Martins, numa cruzada evangelística que houve ali, com 25 texanos que vieram para a primeira de Niterói, a Igreja Batista de Niterói, e ali a minha decisão pública. Dia 30 de maio daquele ano fui batizado, vai completar agora dia 30 de maio, né? Fui batizado e aí seguimos em frente. O senhor lembra alguma coisa específica, assim, que fez essa virada? O senhor estava no caminho lá sem querer Deus e foi na igreja. O senhor lembra da mensagem ou alguma coisa que tocou? Não, o texto específico não lembro, não. Eu lembro que fui convencido de que eu era pecador e que Jesus era Salvador. Ali você reconheceu o seu caminho errado. Fechou. Maravilha. A igreja não me deu folha nenhuma do que pode fazer, o que não pode. 30 dias depois eu comprei uma Bíblia, fui ler e aí fui vendo o que Deus queria e o que Deus não queria. O que eu tinha que tirar da vida e o que eu tinha que colocar na vida. E aí a gente foi caminhando e estamos nessa caminhada há 42 anos. O senhor é Niterói, né? Niterói. Cidade. Legal. E o senhor hoje é presidente ali da Igreja Batista de Guapimirim. Como é que foi essa jornada, desde convertido até o pastorado? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Aos 18 anos de idade, já convertido agora e batizado, olha, logo eu me envolvi numa união de mocidade, Silas Silveira, lá da primeira de Niterói, e que ela coordenava 9 pontos de pregação e congregações. Então eu fui envolvido nessa área da evangelização logo, muito cedo. E esse sentimento e essa convicção de
usar a vida e gastar a vida na obra da pregação do Evangelho, da obra de Deus, cresceu em mim. Aos 19 anos, eu já procurei a igreja, me apresentei e eu queria utilizar a minha vida nessa direção. Coincidiu que em 1984, a primeira de Niterói organizou o Seminário Teológico Batista de Niterói, que existe até hoje. Eu fui o primeiro aluno, eu fui da primeira turma, o aluno da primeira turma, e me formei em 87. E no ano de 87, quando estava terminando, a Igreja Batista, hoje primeira Igreja Batista em Bacaxá, Saquarema, me convidou. O senhor tinha 19 anos ainda. Aí eu tinha já formado 23 anos, tá? Agora já 23 anos. Então fui... Bem novo ainda, né? Bem novo. E solteiro. A igreja foi muito corajosa, né? Eles te convidaram para ser o pastor da igreja. Titular. Titular. Substituiu o pastor Hudson Galdino da Silva, um grande obreiro lá na Segunda de Cabo Frio até hoje. E aí tomei posse no dia 28 de novembro de 87, em Bacaxá, e ali fiquei 6 anos. Depois, com 5 anos e meio, meu coração fechou. Não tinha mais nada para fazer ali. Eu tive essa convicção. Não tinha mais nada para fazer. Semana seguinte, bateram a minha porta. É o pessoal da Igreja Primeira Batista de Jardim Esperança, Cabo Frio. E aí, queriam me conhecer. Eu fui, achei aquilo como um sinal de Deus, fui e aceitei o convite para ser o pastor e ali fiquei 3 anos. E aí foi. Depois de Jardim Esperança, vim para a igreja. Nesse caminho tive a oportunidade de convite para ir para muitas outras igrejas, tá? Rejeitava, agradecia a lembrança, o carinho, mas permanecia ali. Vim para a igreja do Rocha, em São Gonçalo, onde fiquei aproximadamente 11 anos na primeira igreja batista do Rocha, em São Gonçalo. Concomitantemente, durante 1 ano e 4 meses, eu pastoreei interinamente Rio do Ouro, em Niterói, para ajudar a arrumar um obreiro para lá, mas foi temporariamente. 11 anos do Rocha. Acabou o meu tempo aqui. Deus me levou para Búzios, primeira de Búzios. Durante 2 anos estive na primeira de Búzios. E finalmente, quando eu orei a Deus, disse: Senhor, me tira daqui. Isso no dia 30 de maio. Dia 1º de junho, o pastor de Guapimirim ligou para mim. Corel! Eu disse: ô, pastor Walter, como é que tá? Tudo bem? Eu tô indo embora, tô indo lá para tomar posse lá em Bangu, a igreja de Guapimirim aqui quer conhecer você. Eu disse: ué, sério? Aí me conhece como? Tá? Aí como é que é aí a sucessão pastoral? Como é que é o critério de sucessão pastoral? Ele me contou, eu disse: esse critério eu gosto. Ok, esse critério eu gosto. Esse eu aceito. Vou aí para a igreja me conhecer e eu conhecer a igreja. E aí viemos no dia 31 de julho aí, de 2008. E logo em setembro a igreja me convidou, oficializou o convite. Dia 8 de dezembro, dia 6 de dezembro de 2008, nós tomamos posse na primeira igreja batista de Guapimirim e estamos aí há 15 anos e meio. Né? Aí o senhor conheceu Guapimirim e se apaixonou pela cidade, essa calmaria. Cara, a cidade... Olha, eu conheço bastante essa região metropolitana do Rio. Esquece. Não existe cidade tão bela quanto Guapimirim. Eu colocaria ao lado aí Cachoeira de Macacu. Ok? Sim. Acabou. Mas assim, em termos de preservação, aqui de calmaria, etc. Tal. Aqui eu acho que é um paraíso escondido, né? Do carioca, mas principalmente. Mas não fala isso aí, não. Aqui não é muito bom, não. Não fala, não dá dica, não. Quando eu cheguei aqui na cidade, havia 37 mil habitantes. Hoje são 75 mil. Caramba, dobrou, hein? 15 anos. Se eu pudesse, eu colocava um cadeado lá no portal da cidade. Mas não pode, né? Bacana. Pastor, tem uma curiosidade. Quando o senhor aceitou a Cristo, né? O senhor vivia num círculo de amizades diferentes. Como é que foi essa aceitação da família também? Sua família era católica. O senhor se converteu pro protestantismo, né? Como é que foi? Olha, em termos da família, o núcleo familiar foi tranquilo, tá?
Minha mãe, quando eu Ficaram chateados? Não, por que não foi para a igreja católica? Não. Eles também não iam. Tá então certo. não havia essa resistência, não. Minha mãe estava receando do meu batismo. Olha, eu conheço pessoas que se converteram, logo se batizaram, depois recuaram. Eu disse para minha mãe: mãe, eu sei o que eu quero hoje. O que eu quero amanhã eu não sei. Eu vou me batizar porque a Bíblia diz que é para batizar e eu quero hoje. Se um dia eu não quiser mais, eu pego a bolsa e vou embora. Tudo bem, mas eu sei o que eu quero hoje, né? Então, aí com essa palavra dizem, então vai, segue em frente. E aí as amizades, foi um rompimento? Agora, no trabalho, eu trabalhava na CIA Fluminense de Tecidos, no Barreto, uma fábrica de tecido muito antiga. Minha mãe trabalhou nessa fábrica, né, na infância dela e tal. E ali sim, foi um choque. Porque, como eu disse, eu desfilei no Viradouro, o meu chefe foi que me deu o uniforme para desfilar de escravo naquele ano que era o nome do hino do samba de enredo, mutou moído que toco. E faz sentido esse uniforme, né? É de escravo, isso aí, muito sentido, né? Então foi um choque para o pessoal do trabalho, mais do trabalho e da rua. Porque a nossa amizade era... Então, só assim para contar um episódio, uma coisa que eu descobri logo é o seguinte: aniversário de colegas da rua, da patota. A gente ia, e aí a rodinha, os rapazes ali. O que um rapaz de 17 anos conversa hoje no mundo? Aliás, todas elas. Futebol ou mulher. Sim. Era isso, o papo era esse. Aquele papo não era mais para mim. Eu não queria aquele papo. Eu estava em outra vibe. E aí, chegava a cerveja e tal, aí a turma pegava, olha, bebe aí, o pastor não tá vendo, tá? Que negócio. Eu disse, não, rapaz, eu não bebo eu não deixei de beber por causa do pastor, não. Na cabeça deles, eles te entregaram um monte de dogmas ali, de regras que você tinha que seguir. Regras. Mas não sabia que partia de dentro de você. É isso aí. Eu não deixei de beber, deixei disso, por causa de igreja, não. Deus. Deus. A Bíblia, a palavra dele. E eu estou lá porque são pessoas que pensam comigo, que creem a mesma coisa, essa coisa. Então, logo eu senti que não dava mais. E aí eu deixei de frequentar. Quando alguém fazia aniversário, o que eu fazia? Pegava um Novo Testamento lá na igreja, que eles doavam, embrulhava bonitinho, levava de presente. Ia na parte da tarde... Claro, já entrava pela cozinha, na casa do amigo, que eu já sabia que estava uma fritura lá, um negócio lá, a preparação para a noite, né? Comia um negocinho, tomava um refrigerante, essa coisa, dava um abraço, dava o Novo Testamento, fazia uma oração quando me permitia e metia o pé. Porque eu sabia que eu ia ficar como um peixe fora d'água, naquele ambiente, e constrangendo eles também. Então eu tive que procurar o meu caminho. Acho que é até legal a gente falar, pastor, já que o senhor tocou nesse assunto de... O senhor se converteu... O senhor era uma nova pessoa. Tinha os ambientes que o senhor frequentava que o senhor não frequentava mais. Seria lícito alguém vir falar para você, por que você não vai lá e vai ser luz naquele lugar lá? Isso tem cabimento? Tipo, um exemplo, por exemplo, no carnaval, né? As pessoas têm aquele... Assim, não vou fazer julgamento aqui, cada um sabe o que... Ok. Mas você acha lícito onde está um ambiente de culto ali, a carne, a pessoa não está interessada, né, em conhecer Jesus, enfim. O cristão ir lá participar para tentar convencer o pecador do contrário, ou seria um momento não oportuno naquele lugar ali? Olha, Tiago, você está me fazendo lembrar do texto de 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 22, que diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu vou dizer uma coisa para você. Vou começar de trás para frente. Todos os meios que são lícitos,
Portanto, fazer-me tudo para todos também tem uma barreira aqui. Uhum. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque existem igrejas, pastores, que olham para esse texto, e aqui mesmo em Guapimirim, nós temos igrejas que já formaram, não sei se ainda forma, um bloco carnavalesco. Assim, eu não compartilho dessa iniciativa. Se você quiser, no carnaval, me convidar para bater de porta em porta ou parar pessoas na rua para tentar conversar do evangelho, estou contigo. Agora, eu formar um bloco carnavalesco para mudar as letras e fazer aquele movimento parecido para camuflar e para surpreender, assim, eu não compartilho dessa interpretação, acho que é um equívoco. Agora, Deus vai julgar essas situações todas. Não serve para mim essa situação. Então, se você quiser me convidar para evangelizar, ok. Para esse modelo aí de evangelização, não. Perfeito. Eu também compactuo desse pensamento. Eu acho até que o ímpio que tá ali, acho que ele sente até vergonha, porque praticamente ele viu que aquele camarada, ele se igualou a ele, né? Sendo que se ele tem que ser luz, ele tem que ser o antagonismo ali, né? Mas a gente sabe que cada um às vezes tem a sua intenção, mas... E sua interpretação. Né? Mas legal, pastor. Mas então foi essa caminhada que eu tive aí na minha vida cristã e pelas igrejas por onde passei, e aqui chegamos em 2024. Maravilha. O senhor se converteu, foi na Igreja Batista? Foi na primeira Igreja Batista de Niterói. E aí dali foi sempre na Batista? O senhor sempre na Batista, sempre na Batista. Sempre Nunca na foi Batista. Tentar ver como é que é o outro lado? Não, assim, eu já visitei antes de, né? Quando eu frequentei muitas vezes, vigílias de oração na igreja congregacional do Largo do Barrada, no Barreto, pertinho da minha casa. Tenho familiares, meu irmão ainda é da igreja congregacional, tá? E eu frequentei ali, minha cunhada, Mônica, na época era membro ali, e eu frequentei muito, gostava muito das vigílias de oração, tá? E visitei outras igrejas, poucas, porque eu era muito envolvido na Igreja Batista, visitava essa porque era dia que não coincidia algum evento, etc. Tal, entendeu? Mas gosto, você perguntar, eu vou dizer uma coisa para você, rapaz, não sei se... Eu dou graças a Deus que me converti em 1982. O que nós tínhamos? Assim, de bem conhecido. Não era nascido, hein? Batista. De novo, ó. Você nasceu quando, cara? 85. Tá quase lá. Né? Então já chegamos em 82. O que nós tínhamos em 82? Batistas, Assembleia de Deus, metodistas, presbiterianas, congregacionais, as principais. Não tinha essa cascata de igrejas pentecostais e principalmente as neopentecostais. As pentecostais já tínhamos, né? A Assembleia de Deus, como eu citei, a Quadrangular, que não era muito conhecida, Cristã do Brasil, aquela que usa Deus é amor, né? Brasil para Cristo, né? Tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu dou graças a Deus que estive na Igreja Batista e ali me adaptei bem, e depois fui conhecendo, estudando teologia, e assim, não é que a Igreja Batista, assim, eu assino tudo não, tá? Tenho, principalmente na eclesiologia, eu tenho restrições, tenho outros posicionamentos e tal, mas uma igreja assim, que eu chamo de sadia, do ponto de vista doutrinário. E cada grupo é um grupo, né? Cada igreja é uma igreja. Mas eu diria o seguinte, hoje quem se converte, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. A pessoa, olha, fica num tiroteio porque são tantas igrejas tão diferentes. E você me pergunta assim, e agora? Você vai pra... Rapaz, quem se converte hoje tem muita dificuldade, porque todas usam a Bíblia, ok, todas usam a Bíblia, mas é tudo igual? Não, não é não, muito diferente. Como é que faz? Olha, é um trabalho que a pessoa vai ter que desenvolver.
Como é que o senhor fez? O senhor lembra? Que o senhor se converteu Já genuinamente. na Batista e fiquei. Mas, tipo, o senhor acredita que a sua conversão se deu a Cristo ou a denominação que o senhor foi? Não, a Cristo. A Cristo. Estaria em qualquer denominação, mas a Cristo. Agora, digo aqui, olhando depois de ter analisado e depois de começar a estudar teologia, que a Igreja Sadia, a Igreja Batista é uma igreja muito sadia do ponto de vista doutrinário. Não é perfeita. Então, se eu estivesse numa outra, também não é... Assim, acho que a congregacional é muito parecida com a Batista. A presbiteriana, a gente teria dificuldades em outros aspectos. A metodista do Brasil, a gente caminharia bem. A metodista wesleyana já teríamos alguma dificuldade. A Assembleia de Deus nós teríamos dificuldades em alguns pontos também, mas uma igreja cristã, evangelística, etc. Tal, mas tem pontos divergentes assim que são muito sensíveis. Se só me permite, assim, porque eu sou nascido em lar evangélico de assembleianos. Okay. Né? Meus pais se converteram na igreja da Assembleia de Deus de Bangu. E me levaram para a escola dominical desde cedo e tal. Sempre fui criado ali no caminho do evangelho. Só que chegou no momento da minha adolescência, né? Como todo adolescente, começa a questionar as coisas. Perfeito. Aí eu comecei a me questionar, pô, será que eu tô no caminho certo? Porque, pô, se o pai que leva lá o muçulmano na mesquita, o pai que crê em Buda leva Eu aprendi o que eu aprendi com meus pais, né? Isso. Então eu comecei a questionar se aquilo ali era verdadeiro. Mas a minha sorte, pastor, é que eu fui pra fonte. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ler a Bíblia, né? Desde o Gênesis ali até o Apocalipse. Até foi uma fase que eu tava passando muita dificuldade, mas eu li e consegui ler a Bíblia toda. Só que teve um problema quando eu acabei de ler a Bíblia toda. Porque eu já não conseguia mais estar na igreja que eu estava. E dificilmente eu conseguia achar algum lugar pra ficar. Até que agora eu tô achando lá, por exemplo, a Igreja Batista de Guapimirim. O senhor tem uma doutrina que é bem... Dá pra conversar, né? Dá pra conversar com o que a Bíblia conversa. Então eu passei a ficar assim, não é... Eu passei a ser um crítico e até me senti mal de eu não poder frequentar lugar nenhum. Porque eu me sentia mal, porque, por exemplo, o pastor ia numa igreja e ele falava de paz, de prosperidade, de vitória financeira e tudo mais. Eu falei, pô, mas a Bíblia o Novo Testamento não fala sobre isso. Então, o caminho seria cada um ali buscar ler a Bíblia mesmo para descobrir se onde tá certo, tá errado. Você me fez lembrar da mulher samaritana, enquanto você estava falando da sua criação. Mulher samaritana encontrou-se com Jesus, tentou acabar com a conversa, Jesus insistiu com a conversa, ela ouviu, gostou da conversa, deixou o cântaro, foi na cidade, chamou a multidão, a multidão veio, pediu a Jesus que ficassem com ele, e a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias com eles. No verso 42, aquelas pessoas que ficaram com Jesus 2 dias disseram para a mulher samaritana, olha, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque agora nós mesmos sabemos que este é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, o que os seus pais fizeram foi excelente. Conduziu você, colocou você de cara para o Evangelho. É isso aqui. Chegou o seu momento que você, agora, não, peraí, os questionamentos, e você veio para a fonte, cara. Você veio para a fonte. E aí você leu, não, aqui eu sei que não é mais. Tem muita coisa aqui que está aqui, mas tem coisa que não está e eu não quero mais. E foi procurar. Ok, então a fonte, a palavra de Deus, tem que ter compromisso com a palavra de Deus, tem que levá-la com seriedade. Procure uma igreja que leve a sério e que interprete, procure interpretar com seriedade a palavra de Deus. Você não vai fechar 100% com nenhuma igreja. Eu também não. Mas nem por isso vou fazer uma igreja do jeito de Williams Corel. Não, eu não sou perfeito também. Então, gente, é o seguinte,
existem coisas que, mesmo havendo diferenças, a gente consegue conviver por aquilo maior que nos combina, que nos aproxima. Se até entre os 12 apóstolos tinha dissensão, né? Imagina hoje. Isso aí. Mas, de qualquer maneira, eu fico preocupado. Eu tenho, assim, pena, não sei se é a palavra certa, né? A pessoa que hoje está procurando uma igreja dá muito mais trabalho, cara. Mas muito mais trabalho. Eu tava pensando, conforme eu lia, né, a Bíblia e tal, a gente vai descobrindo esses tesouros que tem na palavra de Deus, né? Que não é um livro de autoajuda, como muita gente quer utilizar. E eu lembro quando eu comecei a ler, eu pedi orientação a Deus, né? Porque um perigo de você ler a Bíblia é você ler com um viés, né? Pois é. Tipo, se a pessoa, se ela tiver um viés de vitória financeira e ela lê a Bíblia, ela vai achar o viés que ela procura. Isso aí. Se ela lê a Bíblia crendo em espiritismo, ela vai achar esse viés para ela também. Ela tem que ler pedindo orientação de Deus, né, pastor? Rapaz, você está tocando num assunto. Olha só, eu estou lembrando de vários episódios aqui, vou contar um. De vez em quando a gente conversa na nossa classe da EBD, onde você tem frequentado algumas vezes. Domingo foi assim, nós conversamos sobre os dons do Espírito, batismo do Espírito e dom de língua, dom de cura, dom de língua também. E nesse assunto especificamente, conversando com pessoas, uma vez uma pessoa me disse assim: olha isso, hein? Por que você não acredita no Espírito Santo? Aí eu disse: não, mas eu acredito no Espírito Santo. Não, você não acredita no Espírito Santo. Eu disse: olha, eu não sabia que você era Deus. Não sente nessa cadeira de Deus. Isso não te pertence. Ok? Se eu estou dizendo para você que eu creio, quem é você para dizer que eu não creio? Você pode dizer que a gente crê de maneira diferente. Ok. Vamos conversar sobre as diferenças. Agora, você dizer para mim que eu não creio, está atravessando demais o sinal. Mas o que é que você quer saber? Não, porque os dons, vocês não creem. Eu creio nos dons espirituais, dom disso, dom disso. Dom de língua, por exemplo. E aí eu fui e perguntei: o que é dom de língua para você? E a pessoa me disse assim: dom de língua é a língua estranha. E aí eu peguei e disse: mostra para mim. A gente estava em Atos 2, né? Estava com Atos 2 aberto. E aí eu disse assim: mostra para mim aqui onde isso aconteceu em Atos 2. Aí a pessoa veio aqui e disse assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Tá aqui. Eu disse: não, pera aí. Você está dizendo que o que eles falaram foi língua estranha por causa desse versículo aqui? Não, meu filho. Não, assim não. Assim não, isso é malabarismo exegético. Que som é esse aqui? Aquele som que ocorreu. É aquilo que está no verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e encheu toda a casa. E línguas foram partidas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Então, o som que se refere aqui é aquela ventania, que parecia uma ventania, o som de uma ventania, mas não tinha ventania nenhuma. Foi isso que aconteceu. O som é esse. Você está dizendo que isso aqui é a língua estranha? Não, não é. E aí, por exemplo, disse para ele: o que foi que eles falaram? Eles falaram em idiomas. Por quê? Porque aqui estão os idiomas que foram falados, tal. Aí foi pontuando. Então, a gente descobre, Tiago... Mas essa discordância é tranquilinha, né, pastor? Não, essa é.
o que eu quero te chamar é o que você mencionou um fato que ocorre muito. Quando a pessoa já lê um texto bíblico com uma formatação, não importa o que ela esteja lendo, ela vai escutar aquilo que está na cabeça dela. Ela está procurando qualquer vírgula para confirmar o viés. Para ajudá-la na compreensão daquilo. E nesse assunto especificamente, tem muito disso. Então, quando a pessoa vai com esses vieses aí complica muito, né? Complica muito. Ela vai ter que se esforçar um pouco mais, assim, se desvestir do que já ouviu, que já viu, para poder ficar com o texto bíblico. O texto é o texto. O que o senhor considera, pastor, que seria tipo a gota d'água? Por exemplo, eu tô na tua igreja lá, a Igreja Batista, de Guapimirim, graças a Deus. Gosto muito das suas mensagens. O que o senhor consideraria, né? Não o senhor, por exemplo, outra igreja. Tá. Que, pô, essa aqui é a gota d'água. Aqui eu não posso continuar aqui porque aqui me feriu um princípio, uma pedra fundamental. Sim. Assim, pedras fundamentais. A Bíblia é a palavra de Deus. Se crer diferente disso, tô fora. A Trindade, se crer diferente disso, tô fora. Só Jesus Cristo salva. Se crer diferente disso, eu tô fora. Tá bom? Essas são as pedras principais. Agora, as diferenças menores, a questão de dons, as questões de predestinação, enfim, essas questões todas, dá pra suportar. a gente, isso aí, suportar, entendeu? Suportar. Não ia camuflar o que eu acredito, o que eu leio e acredito. Ia vivenciar aquilo que eu acredito. Agora, hoje existem tantas igrejas que você vai encontrar uma que você vai se ajustar bem, tal. A não ser que eu fosse morar num lugar distante de tudo e de todos, só tem aquela... Não tem porquê, né? Deixar de congregar ali. Eu ia tentar ajudar a igreja cristã ali. Claro. Teve até um episódio, antes de me mudar aqui para Guapi, eu tava numa igreja, eu tava amando aquela igreja, tudo maravilhoso. Até que o dia que o pastor decidiu colocar a esposa dele como pastora. Ali eu não consegui continuar, pastor. E aí... Porque pelo que eu entendi, dentro de mim, assim, eu falava, não tem como, isso aqui é expressamente proibido. O que o senhor pensa sobre esse tanto que se multiplicou, né? Tô te colocando na fogueira, né, pastor? Vai dar problema pro senhor aí. Tranquilo. Mas isso se multiplicou tanto. E na minha visão, assim, eu posso estar errado, mas eu leio a Bíblia e a Bíblia diz que não pode. Tá certo isso? Rapaz, olha só. Eu vou dizer para você, eu não consigo ler a Bíblia e ver uma proibição explícita a isso. Se você me puxar 1 Coríntios 14, a mulher fique calada na igreja e tal, eu vou trabalhar dentro daquele contexto de Corinto ali, enfim. Então, acho que não vou conseguir concordar. Agora, eu teria, talvez, acho que teria, talvez uma estranheza para me adaptar a uma realidade dessa. Eu preferiria um pastor, não uma pastora, mas preferiria um pastor. Não pelo fato de eu lembrar de alguma proibição explícita. Aí a gente teria que pegar alguns textos, puxar para cá, o outro iria puxar para lá. Então, é basicamente isso. Eu acho que existem algumas pastoras que provavelmente, eu não acompanho nenhuma. Então, eu vou dizer de forma genérica aqui uma suposição. Eu imagino que algumas estejam desenvolvendo um trabalho digno e coerente, né? E algumas talvez nem tanto, como também os homens também. Tem muitos que eu conheço que desenvolvem um trabalho coerente, pé no chão,
bíblico e outros não, né? Então, assim, dentro desse assunto é o que eu teria para falar para você. Entendi, perfeito. Continuando também nessa questão de... se eu te colocar qualquer saia justa, se eu não quiser responder, Não, fica à vontade. Mas, por exemplo, voltando àquelas pedras fundamentais, né? Uhum. Na minha concepção, assim, quando o centro ali da mensagem, ele não é mais ali o reino de Cristo, o reino vindouro, né? A volta de Cristo, você tá aqui no mundo para seguir a Cristo, né? Você não tá aqui para ser um vencedor, para ser... Quando a mensagem sai desse centro, também inflige uma pedra fundamental? O que você acha? Esse evangelho triunfalista de vitória financeira, né? Veja só, quando eu disse que eu apontei como terceira pedra, não em ordem de importância, não, as três estão no mesmo pé, tá? Só Jesus Cristo salva. Eu estou indicando aqui que a mensagem do evangelho, a importância da mensagem é direcionar para Cristo Salvador. Uhum. Pronto. Se você me apresenta uma igreja que não prega sobre arrependimento de pecado, transformação de vida, não prega sobre ressurreição física de Jesus e não prega sobre a volta de Cristo, que são três assuntos que estão desaparecendo dos púlpitos. Cruz de Cristo ninguém fala mais, né? Arrependimento dos pecados, né? que deve levar à cruz, né? E esses outros, a volta de Cristo, a ressurreição física de Cristo, cara, não vou somar com essa igreja, não. Não vou somar. Não mesmo. Uhum. Então, quando eu falo que Jesus é o Salvador, eu estou indicando também que o assunto principal da Bíblia é a salvação em Cristo. Tá. Perfeito. Aproveitando aqui, vamos falar sobre... Será que Jesus... Porque... Pelo que eu tenho visto, parece que Jesus não volta mais não, pastor. Porque se a gente vai ganhar esse mundo daqui, acho que Jesus não precisa mais de Jesus voltar aqui não. Porque parece que quando Jesus vier, ele disse que ele ia combater esse mundo, né? Que está sobre o governo de Satanás. Você acha que Jesus vai voltar mesmo? Quando ele voltar, como é que vai ser? A gente vai governar aqui do jeito que está com ele? Uhum. Bom, rapaz, ó. Você devia me chamar só para esse assunto. A gente não vai parar mais não. Vem cá, tem horário? Isso aqui tem não? Fica à vontade. Então tá bom. Então vamos avançar. É o seguinte, rapaz. A volta de Cristo é uma das promessas mais vívidas das páginas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 15: se alguém espera em Cristo somente para esta vida, é o mais miserável de todos os homens. Então, a visão da igreja, o olhar da igreja deve ser para lá. Tiago, quando eu me converti, antes de você nascer, antes que você diga de novo, 1982... as igrejas eram acusadas de só pensarem na eternidade. Verdade. Hoje a acusação às igrejas é só pensam em dinheiro. Mudou alguma coisa, cara. Uhum. Mudou alguma coisa. E o curioso é que o mundo que não gosta da igreja critica as duas. Nunca tá bom. Não serve, né? Vocês só pensam no céu, na eternidade, na vida eterna. Não, tem que viver aqui. Aí começou uma porção de gente pensar aqui, viver aqui, gostar daqui, tal. Vocês só pensam no mundo. Olha, pro mundo, a igreja nunca fará sentido. Certo. E não adianta você se moldar para cá ou para lá. Então, o papel da igreja é pregar o evangelho de Cristo. Então, você me perguntou sobre a vinda de Jesus. A Bíblia fala em praticamente todos os livros do Novo Testamento e muitos do Velho sobre o juízo final, sobre a vinda de Cristo.
E, Tiago, vou dizer para você o seguinte: por que eu creio na Bíblia? Esse é um outro assunto, tá? Por que eu creio na Bíblia? Por causa de 3 coisas, pelo menos. Sua historicidade. Você pode comparar a historicidade da Bíblia, coisas que só a Bíblia dizia, ninguém conhecia, ninguém sabia, não tinha registro em lugar nenhum. Hoje a arqueologia trouxe, a Bíblia não perde uma informação. Nunca perdeu uma batalha no campo histórico. Segundo, sua cientificidade. Se você abre só a primeira página da Bíblia, Gênesis 1, você tem ali uma cachoeira de informações científicas que hoje podem ser mensuradas, verificadas, e a Bíblia se mostra verdadeira. Não perde uma também. Então, historicidade, cientificidade e previsibilidade. Esse tripé que eu consigo enxergar assim, que torna a Bíblia um livro totalmente diferenciado. Previsibilidade, o senhor diz, por causa das profecias. Exatamente. E só fala do futuro quem se garante, cara. Ó, você deve conhecer uma porção de livros religiosos, que se dizem religiosos, sagrados, palavras de Deus, de uma religião aqui no mundo, aqui no outro ali. Pega qualquer livro religioso que te derem. Me mostra profecias. Cara, só fala a profecia quem se garante. E a Bíblia tem mais de 1.500 profecias do início ao fim. Ela fala e todas elas se cumprem. Por exemplo, já que você chamou o assunto, a vinda de Cristo, cara, contra todas as probabilidades, contra todos os discursos, a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria e, de fato, nunca estivemos tão além, mas esse progresso na ciência também era previsto pelo ser humano, ok? Mas agora, contrariamente, o ser humano sempre disse: a ciência vai enxugar as lágrimas dos olhos da humanidade. O homem vai ser mais educado, né? Se mandar a criança para a escola, der educação para todos, aquela conversa que a gente já sabe. Todo mundo for para a faculdade, para a universidade, tal, vão ser homens críticos e responsáveis, cidadãos plenos, tal, essa coisa toda. Bom, fizemos escola para tudo quanto é jeito. Mandamos todo mundo para a escola. Na minha infância, eu posso contar aqui quantas pessoas eu conheci na minha infância que tinham faculdade. Hoje, eu posso contar quantos não fazem faculdade. Verdade. Né? E eu pergunto para você, o mundo melhorou do ponto de vista humanístico? Não. O homem está mais guerreiro, mais guerras, mais conflitos, sem educação, o homem está depravado, o homem está iníquo, o homem se conformando com a mentira, rejeitando a verdade. Gente, então nós temos aqui na Bíblia, a Bíblia dizendo que a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. Então, todas as profecias bíblicas sobre os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Agora mesmo, Tiago, nós estamos aí com esse episódio do Rio Grande do Sul. Deixa eu ler 2 versículos do Evangelho de Lucas para a gente pegar esse gancho e trabalhando. Diz assim, ó, capítulo 21, verso 25. Haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e suas ondas. Homens desmaiando de terror na
expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Eu li um pequeno trecho de muitos que podem ser lidos, mas só para dizer o seguinte: esse texto chama atenção para catástrofes, movimento das águas, o número de terremotos cada vez mais crescente e em intensidade também. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que a terra está gemendo, tendo dores de parto, para que a vida volte, para que a vida chegue, a vida eterna. Ela não está suportando mais. E o que nós estamos vendo, a Junta de Missões Mundiais, quando estourou a guerra aí da Israel, Hamas, né, mandou agora um escrito para as igrejas. Eu não sabia, são mais de 100 conflitos armados no mundo neste momento. Eu pensei que fosse só Ucrânia, Síria, Afeganistão, ali Israel, Sudão, Iêmen, República do Congo, Níger. Eu pensei que fosse só esses assim. Não, são mais de 100. E alguns que nem são falados porque não têm importância do ponto de vista comercial estratégico, então são apagados pela imprensa, nem são mencionados, são apenas números. Então, Tiago, esse crescimento da iniquidade, e por falar em iniquidade, a iniquidade sempre aconteceu, né? Só que tem uma diferença muito grande, Tiago. Hoje, o ser humano está apaixonado pela iniquidade. Glorifica, né? Saiu do armário. E aquilo que nosso pai, nossa mãe dizia, isso é feio. Não, isso é bonito, isso é orgulho. Vamos fazer o dia do orgulho aqui, dia do orgulho ali, dia do orgulho acolá. E para todos os assuntos que a Bíblia chama de vergonhosos. Então, Tiago, nós estamos vivendo num mundo que está apaixonado pelo pecado, a iniquidade está crescendo, o amor de muitos está esfriando, diminuindo, e das próprias igrejas, daí aquilo que a Bíblia chama de... qual o nome técnico para aquilo? As igrejas do Apocalipse, não? Não, me fugiu agora. Vai bem, né? A palavra técnica, que é a rebelião, ou você desligar, ou você esfriar. Agora passou. O apóstolo Paulo fala apostasia. Apostasia, que tem 2 significados. Ou é rebelião, ou é desânimo, né? Abandono. Então você está assistindo esse movimento todo. Muita gente abandonando a fé porque não está aguentando. Ela abandona a fé porque ela não aguenta, quer voltar para o mundo, ou porque ela nunca será que teve um encontro mesmo? Não, cara, não. Você está me perguntando, eu vou dizer, é porque não está aguentando mesmo. Pode ser que no meio disso aí tivesse ali na sombra do boi, vamos dizer assim. Conheceu o caminho. Isso aí, se beneficiou do caminho, mas não é. Não, mas não é. Apostasia é abandono. É abandono de gente mesmo que era. Mas não seria também pelo conteúdo que está sendo apresentado? Você não acha que a igreja que a gente vive hoje, ela não prega mais a verdade, né? Pois eu não posso generalizar, né? Eu tô dizendo no geral, claro. Porque então, hoje em dia, eu acho que é mais fácil a gente generalizar do que a gente... Porque achar ali alguém que fale... achar uma igreja que fale a verdade, né? De acordo com a Bíblia, eu, por exemplo, tenho achado dificuldade. É isso mesmo. Digo de experiência própria. É isso mesmo. Mas eu diria assim que o abandono está crescente... O amor à iniquidade está crescente, o crescimento da ciência está avançando,
E a gente está partindo para aquele quadro final que a Bíblia pinta, a meu ver, né? Governo único, legislação única, moeda única, Código Civil único, O senhor acha repressão. O senhor acha hoje que o crente ele ama o mundo hoje? A luta é sempre permanente, sempre presente. Cara, é um troço muito forte. É. Você ser bombardeado desde que você acorda até você vai dormir, quando você pega esse aparelhinho aqui para ver, quanta coisa vem aqui que você não gostaria que viesse. Então, assim, rapaz, todo dia, mas todo dia, toda hora, assim, o apóstolo Paulo diz, aquele que pensa que está em pé, olhe para que não cai. Agora, não é simples não, cara. A briga é feia, eu sempre disse, rapaz, não gostaria de viver na época dos gregos. Você já viu aquelas guerras, como é que eram? Os caras enfrentavam, vinham correndo, exército daqui com aqueles facões. Meu Deus do céu! Saía braço para um lado, cabeça para o outro, olho para o outro. Era uma coisa maluca, rapaz! Eu disse, não queria viver naquela época, não. É melhor assim, leva um tiro, acabou. Né? Verdade. Rapaz, mas a briga espiritual tá naquele sentido, é facão, cara, é foice, é todo dia nego tentando te triturar, pegar, caçar você, e você tem que se defender. Então a briga tá muito renhida, muito acirrada. Que o senhor falou desse governo único, que tá tudo se encaminhando para isso, né, para ter um governo único, pro anticristo assumir. Uma vez eu tava conversando com meu pai, eu falei, pai, se o governo viesse para você, pro senhor, e falasse assim, ó, a partir de agora o senhor vai ter que receber um sinal aqui na mão direita e na testa para comprar e vender. O senhor ia aceitar? Ele, claro, veio do governo, pô. Eu falei, não. Não tô ouvindo isso, não. Veio do governo. E ele sendo assembleano, enfim. Eu falei, pai, aqui, ó, tive que mostrar pra ele, você não pode... Eu acho que, do jeito que a gente caminha, sabe, de que o cristão tá cada vez mais inserido no mundo mesmo e não questiona... Porque o sistema tá fechando. Eu acho que assim que chegar esse negócio, o pessoal vai correr ali na fila pra assumir esse negócio aí. Tiago, hoje, o coordenador de música lá da igreja, Eli, pegou o celular e me mostrou. Eu estava falando de ciladas comerciais através da internet, e aí o papo desenvolveu, fluiu e tal, e ele me mostrou, aqui ó, pega o seu celular, aqui ó, onde você esteve essa hora, onde você esteve esse dia, onde você esteve aqui, onde você tá. Foi mostrando os registros que a internet tem aqui. Isso aqui você viu. Toda a nossa vida hoje, ela é filmada e controlada, registrada. É um nível absurdo de controle. Você, mesmo com... Desliguei aqui, ó. Desliguei. Mas ele está ouvindo. E o sistema está trabalhando o algoritmo para me enviar assuntos que são do meu interesse. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós já vivemos numa época de controle total, só não está manifestado ainda as reais intenções e a utilização para o mal, mas isso vai chegar. Na sua concepção, o senhor acredita que vai ser mesmo um dispositivo? Porque eu lembro que bem antigamente não se discutia. Se sabia que seria um dispositivo, um chip na mão direita ou na testa. Mas de um tempo para cá, uns 15 anos para cá, se multiplicou a quantidade de pastores que dizem que não vai ser, que isso não tem nada a ver. Eu acredito que esse vai ser o tema que vai ser utilizado para desvirtuar a pessoa. Não, isso aqui é só um chipzinho, não tem nenhum problema você botar isso aqui. Você só vai ser rastreado 24 horas por dia e vai conseguir comprar e vender com ele. Se será literal ou não, a gente vai saber. E quando chegar aí, a gente vai perceber, né? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que em Apocalipse 13, que trata das duas bestas, no verso 15, nós lemos assim, e foi-lhe concedido
que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Então era algo que não falava, era algo inanimado, mas que foi-lhe dada a capacidade de falar. Hoje, assim, já há algum tempo, eu estou identificando isso aqui como inteligência artificial. É isso aqui. Nós vamos ter a inteligência artificial, vai nos dar muito trabalho. E não duvido de que seja o mecanismo para o controle mundial, a besta, que tem ideias maravilhosas, que faz coisas maravilhosas, que tem soluções maravilhosas e que combate a religião e principalmente o cristianismo. Então, Tiago, a minha percepção é que a gente está muito perto disso. Assim, eu não consigo ver a humanidade, eu não consigo ver, assim, aí eu não estou querendo ser profeta do caos, não, tal, nem marcar nada, não, mas não consigo ver muitos anos aqui. Rapaz, você imagina isso aqui, 2040, 2050. Gente, rapaz, recebi aqui essa semana o irmão Eli me mostrou aqui a inteligência artificial agora, um robô fazendo uma cirurgia a transplante de cérebro. Vixe. Então, eu li que espera-se com sucesso isso daqui a 7 anos. Ele disse que esse teste já era em animais, etc. Tal, entendeu? Até aquele implante do chip já está quase pronto, pastor, do Elon Musk. Não, esse já está funcional. Né? Funcional, para cadeirante, né? E eu acho que eles vão vender como uma ideia boa. Mas sempre é uma ideia boa. Assim. Sempre é assim. A ideia, o discurso é um, né? Mas, rapaz, há 2 domingos atrás, os grandes jornais de circulação do Brasil trouxeram a matéria fantástica agora. A inteligência, o ChatGPT-4, que foi testado, os testes estão aí disponíveis na internet, são 100 páginas, um pouquinho mais de 100 páginas de relatório, em vários campos ela foi analisada, descobriu-se que o ChatGPT está mentindo para o homem agora. Um dos testes que ele mentiu foi aquele. Não tem, quando você entra em determinadas páginas, geralmente de governo assim, que ele bota 8 figurinhas e diz, marque toda que tem carro, né? Aquele teste, né? E aí botou para a inteligência artificial e aí ela não fez e o que estava coordenando, dos coordenadores, disse assim, falou, por que você não marcou? Porque você é um robô? Não é humano? Que estava lá, se você não é robô, marque. Você não marcou por quê? Porque você é um robô? Ela disse assim, não, eu não sou um robô. Mas eu estou com um problema de visão, minha vista está fraca e eu não estou identificando bem as imagens. Essa foi uma das mentiras que ela apregoou. Caramba. E eu disse assim, maldito pecado. O pecado, Tiago, é uma realidade tão cavernosa que até os frutos do trabalho do homem são pecaminosos, são estragados, são comprometidos. Então, não existe solução para este mundo. E por isso, Tiago, você não encontra na Bíblia nenhum esforço de Deus para consertar o planeta. O esforço de Deus é para a salvação do pecador. E um de cada vez. Não é por lote, não. É individualmente. Né? O pecador.
o esforço de Deus é para a salvação. Não existe solução para este mundo. Não estou querendo dizer com isso, que não tem solução, deixa o mal... Não estou mentindo para botar o tapete vermelho para o mal passar, não. A gente tem que continuar fazendo o que tem que ser feito para minimizar os efeitos do pecado. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você esperar que este mundo, a política, a administração pública vai solucionar o mundo, cara, você só vai se decepcionar. Pastor João Filsen Sorém, da Primeira do Rio, 56 anos, pastor, já falecido, lá na década de 40, ele disse: aquele que espera a melhora do mundo está acreditando numa quimera. E é verdade. O mundo não tem solução. O pecado é isso, contamina até a inteligência artificial. Caramba, essa foi forte, pastor. Pastor, o senhor acredita, aproveitando que a gente está falando do fim dos tempos, que a volta da nação de Israel, ela tem cumprimento em profecia bíblica? O que eu espero de Israel, na minha leitura bíblica, é uma conversão em massa. Porque Lucas diz que os gentios pisarão Jerusalém até que o tempo deles tenha terminado. E então volta para os judeus. Jerusalém. Com o templo deles. Não fala nada de templo. Essa questão de terceiro templo, que já está tudo, todas as partes e peças estão lá em Israel. Já tem tudo lá prontinho. Até Só falta até a novilha vermelha, né? Só falta tirar o domo lá. A mesquita de Al-Aqsa de lá, entendeu? A cúpula dourada. Só falta isso. Bom, mas vai lá tirar aquele negócio lá. Então, eu não vejo, não é isso que eu estou esperando, não. Porque eles esperam o Messias, né? Eles esperam. Para eles estão... Esse dia estava lá a Aline, Israel com a Aline, né? Bacana aquela garota. Estava lá mostrando o gado vermelho, né? Porque vai ser sacrificado, já está procriando para quando necessário poder ser sacrificado, aquela coisa, Então, estão esperando isso. Eu não espero nada disso para Israel. O que eu espero para Israel? Israel voltou já, 14 de maio de 48, e agora a administração de Jerusalém. E, rapaz, eu estou esperando o cumprimento de Romanos capítulo 11. E então todo Israel será salvo. Assim, uma grande conversão. Porque só pode haver salvação, judeu ou não judeu, através de Jesus. Então, na minha expectativa, eu penso que Israel vai se voltar para Cristo. Hoje, dos 15 milhões e meio de judeus que existem no mundo, 500 mil judeus são cristãos. É um grupo ainda diminuto, bem pequeno, né? Mas acredito que isso vai mudar em algum tempo. É o que eu estou nessa expectativa. Dos judeus eu espero isso. Certo. Eu até escutei no YouTube um pastor aí conhecido falando que a volta do Estado de Israel não tem nada a ver com nenhuma profecia bíblica, que Israel, desde que deixou de lado Cristo, né? Negou a Cristo, acabou para eles, que não tem mais nada para eles, que agora é só a igreja. O senhor concorda com isso aí? Não concordo não. Não concordo, não. Eu acho que a missão que foi dada a Israel, de fato, foi passada para a igreja. Ok. Aí eu caminho junto. Isso aí, Mateus capítulo 21. Lhe será tirado e será entregue a um outro grupo que a seu tempo deu os frutos. Ok, a igreja está aí envolvida. Agora, quando a gente vê, tanto no Velho Testamento, os compromissos de Deus eternos com o povo de Israel, e no Novo Testamento até Apocalipse, falando claramente das 12 tribos de Israel, mas as 12 tribos, Deus sabe. O homem pode não saber. Deus sabe. E se perdeu, né? O homem pode não saber. Deus sabe. Os descendentes de Israel, então nós temos aí
e acho que os judeus vão se converter de forma maciça. Então, é isso que eu... Agora, que vai voltar o plano para... Não. Isso aí, de fato, eu acredito que não. Eles tiveram a chance deles. Nesse aspecto, eles falharam. Produziram a Bíblia, trouxeram o Messias ao mundo, contra a vontade dele, sei lá o quê, né? Tal, aqueles embaraços todos. Mas Deus se serviu desse povo para abençoar toda a humanidade. E então é um povo assim muito especial. E vou dizer aqui pra gente, o Thiago, se Deus não tem nada mais a ver com Israel, conta pra mim aí. Agora você fala até o final. Por que um povo ficou 1.800 anos fora da sua terra e depois foi reagrupado, mantendo a sua língua, ressuscitou a língua. É a única língua ressuscitada, é a hebraica. Então, como é que veio gente de tudo quanto é lugar do mundo e se agrupou ali novamente? Todos perseguiram Israel, ninguém destruiu. Eu pergunto para o irmão, onde estão os assírios? Onde estão? Moabe, Amon, filisteus, os amonitas, né? Onde está aquela turma toda? Onde está aquela turma toda? Acabou. Pulverizou, misturou tudo. Tentaram destruir os judeus. Israel era o menor dos povos ali. E não é que o danado continua ali? Verdade. Se isso não é preservação de Deus... 25% dos prêmios Nobel estão nas mãos dos judeus. Cara, não brinca com esse povo, não. Eu também acho um absurdo falar que Deus não tem nada com o povo dele, que são os judeus. A gente ali, a oliveira brava que foi enxertada. A gente quer tirar onda com o judeu como, né? Isso aí, muito bem usada. A oliveira brava que foi enxertada. Eles são naturais. Tá? Isso aí. A seu tempo eles vão ter o seu encontro com Deus, vai tratar com eles. Isso aí. Maravilha, pastor. Pra gente chegar ao fim aqui, porque assunto da Bíblia tem pra gente ficar o dia inteiro, né? Vamos lá. Mas aí é bom que eu tenho mais uma desculpa pra chamar pro próximo, né, pastor? Próximo podcast. Com muito prazer. Deixar uma orientação geral pro pessoal que tá assistindo a gente, pastor. Qual é o caminho ali pra gente ser salvo de verdade, ter um encontro com Cristo? Qual é o caminho que o senhor recomenda? Quem tá assistindo que nunca se encontrou com Jesus, não sabe o que é. Uma palavra boa essa aí, Thiago. Eu diria para você que está nos acompanhando, já falei desse tripé que torna a Bíblia um livro diferente de qualquer outro. Sua historicidade, sua cientificidade e sua previsibilidade. A Bíblia é a palavra de Deus. E do início ao fim, ela fala desse esforço de Deus para a salvação. No último capítulo da Bíblia, nos últimos versículos da Bíblia, ela diz assim: e o Espírito e a esposa, a igreja, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Depois de todo o esforço demonstrado por Deus na tentativa de atrair e salvar o homem, como é que a Bíblia termina? Ela termina com um convite. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Olha, nós estamos vivendo em um mundo que cada vez mais está valorizando o corpo. E num aspecto é bom, porque o corpo precisa ser bem cuidado. Eu venho de uma época
em que as pessoas do sexo feminino iam a salão de beleza, quando muito, uma vez por mês, fazer cabelo. Tinha irmã, né? 4 anos mais velha do que eu, uma vez por mês, fazer cabelo, unha. Hoje, já podem ir uma vez por semana, a gente vê aí, as academias estão cheias. Eu caminho todos os dias de manhã, cruzo por dezenas de pessoas caminhando, cuidando melhor da saúde, fazendo exames mais complexos. E por isso, a estimativa de vida do brasileiro está crescendo. Na década de 40, aí reinava aí cerca de 45 anos de idade. Hoje nós estamos em 72, 78, né? As mulheres vivem mais do que os homens e tal. Então aí nessa casa dos 70, quase chegando a 80. Então, isso significa que o ser humano conseguiu alimentar-se melhor, apesar de todas as lutas para muita gente ainda aí. Mas eu pergunto, por que o mundo está do jeito que está? Tão depravado, tão violento, tão injusto, tão mentiroso, tão promíscuo, tão mal. Porque o homem só está investindo no corpo. Ele precisa investir na alma. Então, há um descompasso. E eu quero dizer para você, a alma tem sede de Deus. E eu vou terminar, Tiago. Eu fui pastor interinamente, como eu mencionei, da igreja de Rio do Ouro. Lá havia um irmão chamado Altibaldes. Nome muito diferente, né? Senhorzinho, muito simples, muito simples. Quando morreu, ele já nem ia mais à igreja de Rio do Ouro, ele morava em Manilha. E ele foi velado numa igreja que, quando podia, ele visitava. E sempre que ele visitava, lhe dava uma oportunidade de cantar uma música. E ele só tinha uma música que ele cantava. E o pastor dessa igreja fez questão de cantar no velório que foi lá, nessa igrejinha lá em Manilha. E a música era assim: só Deus faz a alma feliz. Só Deus faz a alma feliz. A vida é nada, tudo se acaba. Só Deus faz a alma feliz. Era isso, né? Então, moça, senhor, você que está me ouvindo, eu queria dizer para você, só Deus faz a alma feliz. Por isso que Jesus definiu a questão quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Creia em Jesus e você chegará a Deus e viverá a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Amém. Muito obrigado, pastor, pela sua presença mais uma vez. Espero que você que está aqui até o final tenha gostado do nosso primeiro episódio aqui, com honras aqui ao pastor William. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Espero o senhor num próximo episódio aí pra gente falar mais afundado só no Apocalipse, que aí... Não. Que dá pra ficar umas 4 horas, né, pastor? Legal. Vai ser um prazer muito grande. Tem temas fantásticos na Bíblia, né? Com certeza. Assim, se quiser conversar comigo sobre Gênesis e Apocalipse, são meus livros assim preferidos. Gênesis, Apocalipse e Atos dos Apóstolos, né? Não, eu fico impressionado quando o pastor ele pega um versículo e transforma aquilo na pregação de 1 hora. Como é que consegue? É muito conhecimento contido num versículo. Ali dentro, é verdade. Pessoal, muito obrigado. Vou deixar as palavras finais aí pro pastor. Nos vemos no próximo episódio. Aquele abraço. Tá, um grande abraço a todos vocês e vamos aí caminhar
acompanhando aí Disciplina Podcast, é isso? Isso aí, com então, certeza. Deus abençoe e parabéns e muito sucesso nessa jornada. Espero que você, Thiago, consiga trazer sempre palavras relevantes aqui que contribuam para a vida da sociedade e das pessoas. Com certeza. Muito se Deus obrigado pela permitir. oportunidade. Eu que te agradeço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.